Muito bem, pessoal, sou o professor Rodrigo Gimenez e hoje estou dando início aqui a uma série de videoaulas sobre citologia e essa primeira videoaula é uma introdução à citologia. Então, antes de começar a falar aí tudo sobre citologia, eu quero lembrar vocês aí de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, de dar um like aí nas nossas aulas, de compartilhar nossas aulas aí com seus amigos nas redes sociais, né, para deixar a gente um pouquinho mais feliz aí com o nosso trabalho, né? Vocês também podem aí deixar sugestões aí de novas videoaulas. Assim que for possível, a gente estará fazendo esse trabalho, né? Assim que possível, a gente estará fazendo esse trabalho para vocês. Então vamos lá. Vamos falar então sobre a citologia, né? A citologia só pode ter início após o advento aí do microscópio, né? O microscópio é um instrumento que serve para ampliar os objetos olhados próximo, né? Bem próximo da gente, usado aí para ampliar principalmente as células, né? O primeiro microscópio que se tem notícia, que se conhece, foi criado por esse indivíduo aqui, chamado de Zacarias Jensen, né? Ele criou esse microscópio no século XVI, tá? E esse microscópio só foi usado como instrumento biológico, para estudo biológico, no outro século, né? Então, Zacarias mexia aí com lentes, né, de óculos e tal, e criou aí esse microscópio, e outra pessoa veio utilizar esse microscópio como ferramenta aí do estudo biológico, dando início assim, quando a nossa citologia. Então, as primeiras observações a serem feitas de células, né, foi feita por esse inglês aqui, chamado Robert Hooke. Ele é o pai da citologia. Foi ele que fez as primeiras observações biológicas utilizando o microscópio óptico, né? E o que Robert Hooke observou a princípio? Ele observou, na verdade, não células vivas, mas sim o que seria no passado células mortas. Ele observou o que? Cortes histológicos aí da cortiça, né, que é aquela casca aí da cebola, a casca das árvores. E ele observou que essa cortiça, olhada no microscópio, era toda cheia de quadradinhos, o que ele chamou de cell, né? Cell em inglês é sala, né? E foi passado esse termo cell para o português, surgindo então aí o termo célula. Então é importante vocês lembrar que Robert Hooke é o pai, o criador da citologia, e foi ele que criou o termo célula aí para as unidades fundamentais da vida, né? As unidades biológicas da vida, que é a célula, tá? Então ele criou a ciência e deu um nome ao que ele estudava, as células, beleza? Não podem esquecer disso, muitas vezes é cobrado aí nas provas, né, o que Robert Hooke fez. A célula, né, é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Porém, a maioria dessas células só pode ser observada com a utilização do microscópio, que vai ampliar o tamanho dessas células, tá? Algumas células podem sim ser observadas sem o advento, sem o uso, né, do microscópio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegar a laranja, abrir ela, descascar, pegar aquele gomo da laranja, abrir aquele gomo, no meio dele, vocês vão ver que ele vai ter vários saquinhos bem pequenos, cheios de líquido, né? Aqueles saquinhos que nós chamamos de baguinhos, né, da laranja, cada um daquele é uma célula, tá ok? Então vocês podem observar aquilo ali, é uma célula que a gente consegue, uma célula macroscópica, que a gente consegue visualizar ela a olho nu. Porém, a maioria das células não é possível fazer isso, a gente precisa de usar o microscópio. O primeiro microscópio, é importante salientar isso, o primeiro microscópio era um microscópio muito rudimentar, muito simples, formado aí por apenas uma lente esférica, né, que tinha a função de ocular e de objetivo ao mesmo tempo, certo? Porém, os microscópios atuais são chamados de microscópios compostos. Por que são microscópios compostos? Porque eles vão ter duas lentes, uma lente ocular, que vai próximo ao olho para a gente estar observando, e uma lente que vai estar quase em contato com o material biológico, chamado de lente objetiva. Então, isso aqui é um microscópio óptico comum, né, usado até nas escolas, e um microscópio óptico composto, chamado de MOC, microscópio óptico composto. Ele tem o poder aí de aumentar até 2.000 vezes aí, as imagens, as células,
né? E as células podem ser observadas a fresco mesmo, né? Eu posso pegar um protozoário na água, observar esse protozoário nadando, pegar o espermatozoide humano, visualizar um espermatozoide humano de um animal ainda a fresco, vivo, né? Ou eu posso pegar as células, observar as células mortas aí, fixadas, já fixadas, preparadas nas lâminas, né? Para a gente estar fazendo essa observação, tá? Para observar a maioria das células, a gente tem que usar aí os corantes que vão realçar aí as cores das estruturas dessas células, tá? Então aqui eu tenho uma célula, possivelmente uma célula da mucosa, né? A gente faz a raspagem da mucosa com uma paleta, tipo um palito de picolé, passa na lâmina, depois eu coloco um corante e ela fica dessa cor, né? Na faculdade a gente faz isso, é muito fácil de fazer isso e observar a nossa própria célula. E aqui embaixo tem uma célula vegetal. Como que eu sei que essa é uma célula animal, essa é vegetal? A animal, ela é toda, ela não tem as características de ser bem quadradona, né? Como essa aqui, ó, parece uma parede no meio, separando uma célula da outra. Isso é realmente a parede celular, né? O que as células vegetais possuem e as células animais não possuem. Aqui no meio tem um pontinho, aqui também tem um pontinho mais escuro. O que seria isso? Isso pode ser o núcleo, né? Se eu tiver com corante aí para observar o núcleo celular, beleza? Então esse aqui é o microscópio óptico, né? O microscópio composto óptico. Microscópio que usa como para formar imagem à luz, tá? Então, e hoje nós temos já o microscópio eletrônico, o ME. Esse microscópio eletrônico tem um poder de aumento muito superior ao microscópio óptico, né? Ele aumenta até 160 mil vezes, né, os objetos, e com ele eu consigo observar ultraestrutura celular. Eu consigo observar, por exemplo, o que eu não consigo observar com o microscópio óptico. Por exemplo, a membrana celular, eu só sei que ela está ali porque eu consigo ver a célula separada do meio externo, né? Mas eu não consigo ver a célula propriamente dita. Já com esse microscópio eletrônico, que usa não a luz para formar a imagem, mas sim feixes de elétrons, eu consigo ver a estrutura dessa membrana. Eu sei que ela é formada por duas camadas lipoproteicas ali, né? Que vai estar em constante movimento. A gente vai ver tudo isso mais adiante. Coisa que eu não conseguia ver com o microscópio óptico, tá? Então, esse microscópio aqui é interessante que a gente não fica com o olhão lá olhando, né, para ver a célula. Eu só uso ele para me focalizar o objeto. Depois que eu focalizo o objeto, eu mando o feixe de elétrons e vai formar a imagem ou em um filme fotográfico, né? Os primeiros eram formados em filmes fotográficos, mas os atuais vai formar essa imagem aonde? Na tela do computador, já uma imagem colorida, já, né, realçada ali a estrutura, tá? Tem os programas que vai colorir essas células, essas imagens, porque geralmente as imagens ao microscópio eletrônico elas são todas preto e branco, né? Aqui eu tenho aqui bactérias Escherichia coli, né, observadas aí com aumento de até 10 mil vezes, e aqui um piolho observado também ao microscópio eletrônico, beleza? Vamos para o próximo slide aqui, né? Com o advento, então, com a descoberta da célula, né, criou-se a teoria celular. A teoria celular foi criada a princípio por dois indivíduos, por Matthias Scheidlin e Theodor Schwann. Scheidlin estudava células vegetais e ele observou que todas as plantas, todos os vegetais eram formados por quê? Por célula. E Schwann estudava os animais e ele observou que todo tipo de animal, todo tipo de ser vivo que ele estudava era formado também por célula. Então eles criaram aí, né, a primeira lei da teoria celular, que diz que todo ser vivo são constituídos por células. Essa é a primeira lei da teoria celular. Tá? Lembrando aqui que nessa época ainda não se tinha desenvolvido o microscópio eletrônico e não se tinha conhecimento dos vírus ainda. Não se tinha observado os vírus. Só foi possível observar os vírus após o advento do microscópio eletrônico. O vírus não é formado por célula. Porém, esse vírus não sai totalmente fora da teoria celular. Por quê? Porque o vírus, mesmo não sendo formado por célula, ele só funciona como ser vivo quando ele está parasitando uma célula. Quando ele está parasitando uma célula, o que ele vai fazer? Ele vai usar todo o maquinário celular
em prol do seu próprio benefício e sua reprodução. Ele vai produzir novos vírus, tá? Então ele funciona como um ser vivo, né? Dentro de uma outra célula, beleza? Então a primeira lei da teoria celular, criada aí por Scheidler e Schwann, diz que todos os seres vivos são constituídos por células. A segunda lei foi criada em 1855 por Rudolf Virchow, né? Que diz o seguinte: toda célula se origina de outra célula. Omnis célula e célula, né? Do latim aí diz que toda célula se origina a partir de uma outra célula. Então, para ter uma célula nova, ela tem que surgir de uma outra célula. Tem que nascer praticamente de uma outra célula, não surge do nada, né? A terceira lei da biologia celular diz que a célula é a sede das reações metabólicas do organismo. Ou seja, todas as reações químicas do organismo, seja intracelular ou extracelular, são desenvolvidas, né, são comandadas pelas células. Dentro da célula, né, as proteínas intracelular vai fazer a digestão, por exemplo, vai ocorrer a respiração celular, que vai quebrar as moléculas de nutrientes para liberar energia na forma de ATP, produzindo CO2. E fora, né, essas células secretam substâncias, por exemplo, no nosso tubo digestório, para fazer a digestão extracelular, né, dentro do tubo digestório. Então, a terceira lei da biologia celular então diz que a célula é a sede das reações metabólicas do organismo. Metabolismo são reações de quebra, né, de moléculas, quando eu quebro moléculas maiores em menores, liberando energia, ou reação de síntese, pegando moléculas menores, juntando, formando moléculas maiores. Né? Quando eu quebro, eu falo catabolismo. Quando eu junto moléculas, eu falo anabolismo. Então, o conjunto de reações de síntese e de quebra nós chamamos de metabolismo, né? Que é o conjunto de reações metabólicas ou reações químicas de um organismo. E a quarta lei da biologia celular diz que a célula é a sede da hereditariedade, ou seja, dentro da célula que está a receita do indivíduo, né? Mais precisamente aonde? Dentro do núcleo, no caso das células eucariontes, né? Então ali que vai estar o material genético, né, que tem a receita da hereditariedade, que vai ser passado de geração em geração, de pai para filho. As unidades de medida para se estudar as células principais são o micrômetro, né, que é a milésima parte de 1 milímetro, ou seja, 1 milímetro dividido por 1000, ou 10 elevado à terceira potência, que corresponde aí a 1 micrômetro. O nanômetro, o nm, né, que é a milionésima parte de 1 milímetro, que nada mais é do que 1 milímetro dividido por 1 milhão, né? Então, corresponde a 10 elevado à sexta potência, tá? E o angstrom, que é a 10ª demilionésima parte de 1 milímetro também, que é 10 elevado à sétima potência, né? Então, essas são as principais unidades de medida aí que nós usamos aí na citologia. Os seres vivos são classificados com relação à célula. Por exemplo, eu tenho os seres vivos são classificados de acordo com a estrutura celular. De acordo com a estrutura celular, eu tenho os seres procariontes ou seres eucariontes. Procariontes que tem uma célula primitiva, simplesinha, e as células eucariontes ou eucarióticas são aquelas células complexas que tem um núcleo, né, de material genético que está envolto por uma bicamada lipídica ali chamada de carioteca, tem organelas membranosas e tal, tá? Os seres acelulares são desprovidos de células. É um exemplo o vírus. Professor, então tem ser acelular? Tem, o vírus. Ele é desprovido de célula, mas ele só funciona como um ser vivo quando está dentro de uma célula, tá? Então os seres celulares são divididos em procariontes e eucariontes. Procariontes, todos os procariontes vão ser unicelulares, formados por uma única célula. Exemplo de seres procariontes, as bactérias e as cianobactérias. Os seres eucariontes, eu vou ter seres tanto unicelulares quanto pluricelulares. Exemplos de seres unicelulares eucariontes, os protozoários e as algas microscópicas. Exemplos de seres pluricelulares eucariontes, as plantas, os animais, as algas multicelulares, os fungos, todos são seres aí pluricelulares eucariontes. Com relação à forma e o tamanho das células, a forma e o tamanho das células vai variar muito, né, de acordo com a função que ela tem dentro do organismo. Um exemplo, né, as hemácias. As hemácias são arredondadas, são bem pequenas
tem uma função aí de transportar gases, né, pelo nosso corpo e passar pelos capilares. Então elas têm que ser bem arredondadinhas e bem pequenas para passar pelos capilares. Já os neurônios vai ter uma forma aí meio estrelada, né, parecendo uma árvore, né. Ele tem neurônios aí bem compridos, com axônio bem comprido, quase 1 metro ou até mais de 1 metro de comprimento, né? Por que os neurônios são tão grandes, apesar de serem microscópicos, né? Só consigo visualizá-los isoladamente ao microscópio, né? Eles são bem fininhas, essas estruturas, os axônios, porque a função dele é outra, não é de transportar gases, mas sim de permitir a passagem de impulsos elétricos, transporte de informação, né, dentro do organismo através de impulsos elétricos, e também no processamento dessas informações aí no nosso cérebro. Então, geralmente, né, o tamanho das células animais varia aí de 10 a 20 micrômetros de diâmetro. E as células vegetais variam aí de 20 a 50 micrômetros de diâmetro. E as células bacterianas são bem menores, variando de 2 a 5 micrômetros de diâmetro. E os vírus são bem menores aí do que essas células bacterianas. Essa aqui é uma organização básica, né, de um ser procarionte, de uma bactéria, né? A gente pode ver que é uma célula relativamente simples. Ela vai ter aí um material gelatinoso formado por água, né, chamado de citoplasma. Dentro desse citoplasma eu vou ter o DNA, né, formando o que nós chamamos de nucleóide. O que é um nucleóide? Não é nem o princípio de um núcleo, né? É onde está o material genético, né, a receita do indivíduo. Tá? E eu vou ter como organela dentro ali apenas os ribossomos, que não são organelas membranosas, são organelas proteicas, que têm a finalidade de produzir proteínas. Tá? Então, essa é a estrutura aí de uma célula bacteriana, de uma célula procariótica, uma célula bem simples. Isso aqui já é uma célula eucarionte animal. Ela é bem mais complexa, tem inúmeras outras organelas, né? O núcleo é formado aí pela membrana nuclear, ou carioteca. Esse termo membrana nuclear não é muito usado, né? É usado mais o termo carioteca, que envolve aí o material genético. E eu vou ter, além disso, inúmeras outras organelas esparramadas, organelas formadas por membranas, né? Como o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o aparelho de Golgi, as mitocôndrias, né? No caso aqui da célula animal, e o centríolo aqui, que não é uma organela membranosa também, tá? Então essa aqui é uma célula animal. Qual que é a característica da célula animal? Olha, ela possui centríolo. Se eu encontrei centríolo, é célula animal, tá? E o que ela não possui? Ela não possui, por exemplo, parede celular e nem o cloroplasto, que são somente de células vegetais. Então aqui está uma célula vegetal, né? Ela vai ter aí a parede celular, vai ter todas aquelas organelas menos o centríolo, né? E vai possuir o que? O cloroplasto, que tem a finalidade aí de fazer a fotossíntese, a produção aí de nutrientes, né? Utilizando como fonte de energia a luz, né? Para usar as moléculas de gás carbônico, de água, para produzir os açúcares aí que vai servir de alimento para essa planta. Além disso, as plantas vão ter aí nas suas células, geralmente um vacúolo bem grandão, central, chamado de vacúolo central, ou vacúolo do suco celular, que tem a função de armazenar alguns nutrientes, tá? Então, essas são as principais diferenças aí entre célula animal e vegetal. Animal tem centríolo e todas aquelas outras organelas, menos cloroplasto, vacúolo do suco central e menos parede celular. Célula vegetal não possui centríolo, possui todas as outras organelas, mais o cloroplasto, que é a parte verdinha, né? O vacúolo do suco central e a parede celular. Bem fácil aí de saber diferenciar aí célula animal de vegetal. Geralmente isso cai em provas. Muito bem, essa foi nossa primeira videoaula aí, né, sobre citologia. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar o joinha e de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E até a nossa próxima videoaula sobre citologia.